Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos fatores patogênicos e hoje nós vamos falar das causas endógenas ou das causas, como nós costumamos chamar, das causas internas. Raiva. A raiva afeta o fígado, tá? Coração e baço, mas principalmente o fígado. E ela tem uma característica de fazer o Ti subir, ascender, ou seja, a raiva é uma emoção yang. Então ela tem a característica de subir e chegar na cabeça, afetar os olhos, os ouvidos, os órgãos dos sentidos. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam que a pessoa fica cega de raiva. E a raiva, após você comer, vai afetar o intestino. É como se madeira fizesse uma contradominância em metal e atingisse a parte yang, que é justamente o intestino grosso. E se você come e tem raiva, afeta o intestino grosso, principalmente. Não que não afete o intestino delgado também. E se você está com uma emoção, com um sentimento de raiva na hora que você está comendo, você gera uma superdominância ou um excesso de controle do elemento madeira, fígado, no elemento terra, principalmente o estômago, que é de característica yang. E a raiva de característica yang tende a afetar primeiramente o estômago. Então, a raiva é uma emoção negativa. O fígado, no seu equilíbrio, ele tem uma reatividade, ele reage e socializa, tá? Mas no desequilíbrio ele tem raiva, tem ódio, tem ira. E muitas das vezes você tem uma explosão de raiva para poder esconder o quê? A sua responsabilidade ou a sua culpa. Então, as pessoas costumam dizer assim: quem grita é porque não tem razão, quem grita é porque não tem argumento. E o chinês diz que quem grita, quem usa a raiva, é muitas das vezes para disfarçar a sua culpa ou a sua responsabilidade em algo que aconteceu. E é uma expressão, né? Essa raiva é uma expressão, como a gente estava percebendo, da subida do yang, né? Do fígado, indo para a cabeça, atingindo o coração, e o coração abriga a mente. Agora, se você também reprime a raiva, você pode causar uma estagnação do fígado. Então, qual é o equilíbrio nisso? É conversar sobre, reagir dentro do equilíbrio tanto do yang quanto do yin, do fígado e da vesícula, ou seja, do elemento madeira. Madeira tem que ter flexibilidade, madeira tem que ter resiliência, a capacidade da elasticidade nas situações difíceis. A euforia expande o coração. Se expande, ela deixa o tiro do coração mais lento, ela espalha, ela desconcentra o tiro do coração. E aí vai afetar o coração. E a gente precisa lembrar que o coração abriga quem? A mente. Então, se você expande o coração na euforia, o sentimento equilibrado é a alegria, ela dilui esse ti. E você perde a capacidade de concentração e de percepção das coisas. Afetando o coração abriga a mente fica o quê? Desalinhada. A euforia pode ser muitas das vezes colocada como transtornos de comportamento, transtorno bipolar, as psicoses, as neuroses e etc, etc e tal, tá? Então, a euforia é uma exacerbação negativa, exagerada da alegria. A alegria todo mundo fica, alguns têm até momentos de felicidade. Agora, a euforia é quando você perde a razão de, por exemplo, você compra algo ou ganha algo e você fica tão eufórico que você acha que aquilo é a melhor coisa do mundo que te aconteceu. Uma criança, eu costumo muito dar esse exemplo, que deseja muito um jogo, um brinquedo, um computador, alguma coisa que ele deseja muito. Ele vai ganhando os presentes dele e tal. A partir do momento que ele ganha aquilo ali, ele fica tão eufórico que ele não consegue ver nada mais na frente dele e esquece geral. Alguns casos que a gente tem que são muito interessantes até falar isso sobre pessoas que ganharam milhões, seja na Loto, na Mega Sena, na Quina, não sei o quê, e que perderam tudo. Por quê? Ah, fulano sabia, não sei o que sabia, casou com sei quem, casou com fulano, com Beltrano, com Ciclano. Por quê? A pessoa ganha muito dinheiro, ela fica eufórica demais, ela sai da casinha, vamos dizer assim. Então ela fala para todo mundo,
ela quer bancar todo mundo, ela quer dar dinheiro para todo mundo, ela acha que ela agora pode tudo porque é rica. Isso acontece muito com jogador de futebol, independente da classe social dele, tá? Desde aqueles que já têm uma certa condição social para outros que não, porque eles ganham bilhões durante a vida dele, milhões por mês, e aí a gente vê casos aí de abuso, né, de sonegação, de exageros, de ostentação. Por quê? Isso é um quadro que a gente chama de euforia. A euforia pode ser momentânea como permanente, assim como a raiva que a gente viu do fígado. O mau humor é uma vertente da raiva. E tem gente que está de mau humor sempre. Tem gente que precisa fazer tratamento para controlar a raiva, porque está sempre com raiva, que é do fígado. E tem gente que precisa fazer tratamento para controlar a euforia, para não ficar afetando a mente e não ficar afetando o coração, e o coração abriga a mente também é afetada. Preocupação. Reflexão é a emoção do elemento terra. A preocupação todo mundo tem. Agora, quando essa preocupação passa a ser excessiva, ela começa a afetar o baço, o estômago, o coração e também o pulmão. A preocupação pode gerar o quê? Ansiedade. Essa ansiedade pode se iniciar no elemento ou no movimento terra e acabar afetando o coração, que vai afetar a mente. E essa preocupação, se você ficar pensando muito tempo numa coisa só, você fica com pensamento obsessivo, aquilo que nós chamamos de monoideísmo fixante. Mono de um, ideísmo de ideia, fixante de fixa. Então, uma ideia única fixa. Então, você fica com aquele pensamento obsessivo, isso estagna, isso amarra o fígado. E isso pode fazer uma contradominância do elemento terra no elemento madeira e acabar fazendo o quê? Afetando o fígado. Tá? Porque a preocupação excessiva pode também levar à ansiedade, afetar o estômago, gerando gastrites e úlceras, afetar a mente, tá? Levando ao estresse e afetar o fígado, gerando o quê? Raiva. Tristeza. Triste todo mundo fica, é natural. Agora, permanecer na tristeza já é um desequilíbrio, é um estado depressivo, que pode levar a um estado crônico de depressão. A tristeza vai afetar o pulmão e o coração. Todas as emoções em desequilíbrio afetam a mente, afetam o coração, que abriga a mente. Porque o coração ele é um imperador. E a tristeza esgota o ti, porque o pulmão é que distribui o ti pelos canais e pelos colaterais. Quando você está triste, você depaupera o ti do pulmão e ele perde essa capacidade, ou fica com essa capacidade afetada de distribuir pelos canais e os colaterais, e o teu cliente, o teu paciente fica como que cansado sempre, desanimado sempre, e afeta também, né, o, o rim, tirando a força de vontade. Se pode afetar o sangue do fígado nas mulheres, ou seja, muitas mulheres que têm um quadro de tristeza profunda e de depressão acabam não recebendo o Ti do pulmão e o sangue do fígado fica estagnado, porque o fluxo do Ti fica perturbado, porque a respiração não acontece de forma adequada e muitas das vezes existe ou diminuição do fluxo, ou retardo do fluxo, ou ausência do fluxo menstrual. E o medo? O medo depaupera a essência, principalmente quando vira pavor ou pânico. Vai afetar os rins é que doam água para o coração, para controlar esse fogo do coração. Se os rins estão afetados, o coração também vai ficar afetado, a mente também fica afetada, e aí você entra em pânico, pavor, tem medo de tudo, de não realizar nada, perde a força de vontade e o Ti desce, vai por água abaixo. E o Yang dos rins é que controla os esfíncteres inferiores, tanto a ureter, quanto a uretra, né, quanto o ânus. Por isso que muita da gente tem um descontrole, né, dos esfíncteres inferiores quando tem medo. E agora as causas extras, que não são nem externas nem internas, nem exógenas nem endógenas. A primeira delas é a dieta irregular. O que vai acontecer? Indigestão, principalmente se você usar comidas frias e cruas, que vão depauperar o tecido baço, ele não vai conseguir transformar e transportar. Comer muito rápido, com muita voracidade,
tá? Excesso de açúcar e gordura que vão afetar o baço, vão afetar o fígado e vão gerar placas de gordura no Chuemai, nos vasos sanguíneos, afetando o coração. Consumo habitual de álcool e comidas bem temperadas podem gerar consumo de álcool, um, uma alteração do ti do coração, tá? Você entra em estado de euforia e espalha esse ti, o ti desconcentra da mente, por isso que as pessoas quando bebem ficam exageradas, ficam eufóricas, e a comida com excesso de tempero, temperos muitas das vezes muito quentes, que podem levar a um aumento excessivo do yang, ou frios e crus, um aumento excessivo do yin, depauperando o ti do baço. Você pode ter úlcera, a úlcera pode ser tanto por calor quanto por frio, tá? E dor no estômago. Por quê? Porque se você tem uma estagnação da energia do estômago, seja ela por calor, seja ela por frio, pode gerar dor. Quando o frio, através de comidas frias e cruas, depaupera o tecido baço, você pode ter o quê? Um quadro de diarreia pastosa com restos de alimentos, ou se você tiver calor no estômago e calor no intestino grosso, ou você pode ter fezes ressecadas, que consomem líquidos, ou então ter aquela diarreia líquida e fétida. Excesso de atividade sexual, né, o excesso de ejaculação ou parir, né, ter muitos filhos, podem depauperar a essência, e os sintomas de desgaste da essência, né, do Shen do rim, é dor lombar, fadiga, tontura e etc. Essa é uma característica de que você já está perdendo a essência quando você tem uma atividade sexual excessiva, tá? E isso pode também gerar compulsividade. Os livros orientais trazem uma tabela que ninguém segue essa tabela, porque isso aí vai da, da, da questão fisiológica, né, de cada um de nós, mas ele diz que entre a idade de 15 a 20 anos, uma vez ao dia, duas vezes ao dia seria o máximo. De 20 a 30, de uma vez a cada 2 dias. O máximo seria uma vez ao dia. De 30 aos 40 anos, uma vez a cada 4 dias, ou seja, tem uma relação de 4 em 4 dias. O máximo seria uma relação a cada 3 dias. Do 40 até os 50 anos, uma relação a cada 10 dias. Uma atividade máxima seria uma relação a cada 5 dias. Dos 50 aos 60 anos, uma relação a cada 20 dias. E uma atividade máxima seria ter uma relação a cada 10 dias. Acima dos 60 anos, está morto, nenhuma, esquece. Ou então, uma vez ao mês. Mas isso aí é uma tabela que ele fala para você manter a essência. Mas isso aí está no clássico, né? Que a gente tem, mas o que, que acontece? Na realidade, o que ele chama atenção aqui é para a gente poupar a nossa energia sexual para evitar o gasto da essência. Só isso. E excesso de atividade física, atividades físicas e mentais excessivas sem o devido repouso, pode acontecer disso. Ele bota aqui, né? Ideal é de 8 vezes 8 vezes 8. Ele vai colocando para cada atividade física, você ter o devido repouso. Então, se você tem 8 horas de atividade física, 8 horas de atividade mental, atividade física aí é trabalho, etc, etc e tal, é estudar todas as atividades, você teria que ter pelo menos 8 horas de repouso. Você deveria dividir o seu tempo assim. Ninguém faz isso, não é? Porque 3 vezes 8, 24, seriam as 24 horas do dia. Então, você teria 2 vezes 8, 16. 16 horas entre atividade física e mental. E aí, atividade física, não só atividade física específica, mas o trabalho, ir, o caminhar, o se locomover, tá? E também atividade o quê? Intelectual, estudar, trabalhar, papapá, papapá. Mas teria que ter o quê? 8 horas de repouso. Os sintomas: se debilitar o tecido baço, né, vai levar o baço a perder as suas funções fisiológicas, principalmente de transformar e transportar. Você vai ter uma fadiga, uma falta de força, perde a concentração e um aumento de quê? Peso. Você pode tanto engordar quanto emagrecer. E os traumas? Trauma é impacto, né?
Pode ser queimadura, mordida de cobra, pode ser corte, pode ser pancada, pode ser acidente, pode ser fratura, pode ser tombo. E aí o que acontece? Todo trauma físico leva a uma estagnação do Ti ou do Xue ou dos dois. E aí você tem um quadro de quê? De dor, hematoma, ou seja, dor, edema, dor e vermelhidão e calor, ou dor sem vermelhidão, mas com edema, branco, claro, frio. Nos quadros de calor, você vai ter uma dor com edema, com vermelhidão e o local fica quente. Nos quadros de frios, você vai ter dor com edema, não é um edema vermelho e o local não fica quente, ou ele fica frio ou a temperatura normal, que ali você tem uma estagnação do Qi e do Xue. E os parasitas, que estão relacionados muitas das vezes com o quadro de calor e umidade do baço e do estômago, alimentos contaminados, e aí esses parasitas podem se localizar em qualquer parte do corpo, principalmente os intestinos. E causas patogênicas adicionais. Tanin, que é uma disfunção do baço em transformar e transportar o líquido, e seria um agravamento da umidade. Ou seja, o tanin é uma umidade adensada, tá? Muitos chamam de fleuma. O tanin é interno, a umidade pode ser externa. O pulmão e o rim também têm seu papel na hora de excretar. O que acontece? Tanin, a gente tem de exemplo aquelas placas que ficam de inflamação na garganta que você tosse, aí sai aquela plaquinha que geralmente acerta quem está na tua frente. Ou então, é, litíase renal, litíase na vesícula, ou seja, pedra nos rins, pedra nas vesículas. Na vesícula. Isso aí é o que a gente chama de tanin. E uma outra causa que é a estagnação de quê? De Xue. Então, essa causa patogênica adicional, que é a estagnação do sangue, que é os órgãos mais frequentemente afetados por estagnação do sangue são o fígado, coração, pulmão e estômago. E aí, o sangue estagnado, você fica com a pele escurecida, os lábios ficam arroxeados, você tem uma dor fixa e persistente, essa dor é incontada, pode apresentar tumor abdominal, edema, unha arroxeada, hemorragia com sangue e coágulos purpúreos no fluxo menstrual, a língua fica cor de púrpura, o pulso fica em corda, porque é um quadro de estagnação. A gente encerra o nosso encontro de hoje por aqui. Agradece essa oportunidade. Tá? Havia uma outra situação que a gente vai estudar no outro momento, mas não mais pelo nosso grupo de, de auriculoterapia. E a gente encerra nossos temas de estudos de auriculoterapia por aqui. Todos esses quadros que nós falamos de agentes patógenos, nós podemos tratar os órgãos e vísceras que estão envolvidos através da auriculoterapia. Até mesmo as parasitoses, a gente trata o intestino delgado, a gente trata o intestino grosso, a gente trata o estômago, as emoções, cada órgão e cada víscera que são ligadas a essa emoção. Então, como todas as emoções afetam o Shen, a gente trabalha o coração, a gente trabalha a raiva, o fígado, a preocupação excessiva, o baço, a tristeza, o pulmão, o medo, o rim, é, a tristeza, né, a depressão, o pulmão, enfim, cada órgão tem a sua emoção. Então, raiva, fígado, euforia, coração, preocupação, baço, tristeza, pulmão, medo, rim. Logicamente que a gente aproveita para tratar não só o órgão, como também o que? A víscera que está o que? Associada. Usa o Shenmen, usa pontos que ajudam a clarear a mente e a acalmar a mente para poder trazer esse paciente para o quê? Para o equilíbrio. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até